E aí, sétimo ano, sétimo A, sétimo B, tudo bem com vocês? Professor passando para deixar mais uma videoaula para vocês. Agora a gente vai para a parte final, quase que da apostila, né? Na página 50, onde traz assim, ó, Contra-Reforma ou Reforma Católica. A última cartada que a igreja pudesse dar em relação a esse grande número de perda de fiéis que estava acontecendo por consequência de Martim Lutero ter criado essa nova igreja, de ter alertado a população em relação aos erros que a igreja vinha cometendo, a igreja começou a perceber que não fazer nada seria uma coisa errada. Então ela tinha que tomar alguma atitude para tentar conter essa debandagem de pessoas de dentro da igreja. Nós sabemos que para a época não era muito importante perder fiéis, o importante era não perder dinheiro. A igreja católica dependia muito desses fiéis que pagavam seu dízimo severamente, certinho, mensalmente, porque era uma regra. E isso vai levar a uma eclosão mais à frente na Revolução Francesa, onde o povo, os camponeses, vão pedir o fim do pagamento obrigatório do dízimo. Era obrigatório pagar o dízimo, isso vai ser na França, mas enfim, a Alemanha, onde viviam essas pessoas, também tinham que pagar o dízimo para a Igreja Católica. Então a Igreja sobrevivia dessa forma. Com medo de perder isso aí e perder a diminuição da autoridade do Papa, houve um movimento de reação promovido pela Igreja Católica. Diante do avanço das ideias reformistas, foi denominado de Contra-Reforma. Então, reforma que Martim Lutero estava propondo, a Igreja vai fazer a Contra-Reforma. Não é muito legal essa ideia que Martim Lutero está fazendo. Enfim, queria convencer a população de que Lutero estava errado e que a Igreja sim estava correta e tinha ou deveriam permanecer dentro dos parâmetros da Igreja. A expressão reforma da Igreja designa uma série de acontecimentos que romperam a unidade da Igreja Católica e dão origem às novas igrejas, luteranismo, anglicanismo, calvinismo, entre outras que a gente conhece. Por Contra-Reforma, entendemos o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar interromper esse processo de debandagem, rompimento desse processo. Então, qual vai ser as atitudes da igreja? As primeiras atitudes. Em 1535, o Papa Paulo III, ele vai convocar um conselho. Vamos chamar todos os bispos aqui e vamos falar sobre esse problema que está acontecendo na igreja, porque Lutero está desestabilizando, nós podemos entrar em falência e isso não é legal. O objetivo de avaliar as críticas que a igreja estava sofrendo. Críticas sempre são boas, mas quando ela é demais, desmotiva as pessoas a fazer algo. Então estavam desmotivando a igreja nesse processo. Os debates iniciados por esse Papa foram continuados pelo Papa Paulo IV. Perceba que a coisa não se resolveu assim da noite para o dia. Ela foi prolongada, ela foi se estendendo, ela foi complicada, não era uma coisa fácil de ser mudada. Martim Lutero deixou muito desestabilizada a Igreja Católica, considerando o pontífice reforma da igreja. Ele considerou isso como uma reforma da igreja. A igreja não está na hora de reformar? Vamos fazer. Não é arrumar as paredes, não. É arrumar a maneira de ensinar, arrumar a maneira de doutrinar. O jeito que eles estavam fazendo, Martim Lutero estava botando o dedo na ferida deles. Olha, está errado. Se não é assim que se faz. Não pode se vender a fé das pessoas. Tem que se salvar pelo que a pessoa sente. Então a igreja utilizou alguns instrumentos para amedrontar as pessoas, para fazer com que elas acreditassem na igreja. O mais fabuloso de todos, a gente vai ver que vai ser o Tribunal da Inquisição. Mas, primeiro instrumento, Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição foram considerados os principais instrumentos para isso. Então, sublinhe essa parte, por gentileza, meus aluninhos queridos. O Concílio de Trento, a Companhia de Jesus e a Inquisição. O Concílio de Trento, se reuniram todos os bispos e disseram, validaram que estava sendo falada há muito tempo pela Igreja Católica, né? Aboliram algumas coisinhas, mas na prática não mudou muita coisa não, ficou tudo igual. Então nesse concílio é um conselho, uma reunião.
Companhia de Jesus, nós vamos ter os jesuítas saindo pelo mundo para fazer a catequização das pessoas. E nós vamos ter a Inquisição para aqueles teimosos que ainda batiam na tecla, que queriam acabar com a estrutura da igreja. Eles seriam julgados no Tribunal da Inquisição. No Tribunal da Inquisição você teria que se arrepender dos seus pecados e dizer, estava louco naquele dia, eu não estava certo, então eu cometi um erro, falei demais, falei contra a igreja, então eu quero pedir desculpa e a coisa vai ficar por assim. Mas se eu insistisse nessa minha ideia, o tribunal me julgaria como culpado e eu seria condenado à pena máxima, que era morrer na fogueira. Em dezembro de 45, o Papa Paulo III convocou o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, o Concílio de Trento. De Trento porque foi na cidade de Trento, na Itália. Como ficou conhecido, teve seus principais objetivos reafirmar os dogmas, sublinha essa parte, reafirmar os dogmas da Igreja Católica e estabelecer uma disciplina mais rígida para os integrantes do clero. Se os padres estão cometendo erros, se estão cometendo muitas coisas que não são legais para a época, deverão ser punidos. Então já começa a mudar. Então o padre antes nem era punido, não dava nada, não tinha nem problema. Agora não, agora a coisa vai apertar o cerco deles. Muito bem, aqui está as imagens que eles estavam usando como no Concílio de Trento. Algumas medidas moralizantes foram tomadas, como proibição da venda de indulgência. Não vende mais isso aí não, cara, não ficou legal, os caras estão desconfiando de nós aí, vamos fazer a fé, vamos fazer a coisa mais transparente. Vender isso aí não fica muito legal, tá? E a criação das escolas para reformas ou formação de clérigos, estudar teologia, ser uma pessoa competente na área para fazer um discurso numa eventual missa aí. Uma das principais determinações do Concílio de Trento foi a criação do Index Librum Prohibido, livro proibido. Uma lista de livros cuja a leitura dele não era muito legal e as pessoas não deveriam ler esses livros. Quem insistisse em ler esses livros seria condenado também, seria julgado no Tribunal da Inquisição. E principalmente o autor do livro, Eles perseguiram, entre eles, o Galileu Galilei, que falava do heliocentrismo, que a igreja defendia que era geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, e Galileu defendia que a Terra não era o centro de coisa nenhuma, era apenas um astro que estava girando no sistema solar, que era o Sol, ok? Quanto aos princípios, as principais resoluções do concílio estão aqui, Afirmação que a salvação da alma dependia da fé e das obras. Obras, coisas boas que eu faço na vida, ajudar, caridade. Será que tem céu? Será que tem inferno? Manutenção do celibato clerical, então o padre não podia casar, continuava ainda uma pessoa solteira e teoricamente sem relações sexuais com ninguém. Da indissolubilidade do matrimônio e do culto aos santos. Casou, está casado, tá? Hoje nós temos uma outra opção. Se você não quer casar na igreja, você pode casar no civil. E aí você pode casar e descasar 1000 vezes se quiser no civil. Não tem impedimento nenhum, a não ser que você perca seus bens para uma pessoa que esteja com interesses em casar com você. E ainda vai manter o culto aos santos. Então, para quem é católico, quem vai para a igreja, ainda você vai ver os santos nas paredes, nas estátuas, enfim, a cruz onde tem Jesus e tudo mais. Na de Martim Lutero não existe culto aos santos e também não existe nem sequer Jesus na cruz, apenas existe a cruz lá. Tá? Manutenção das sete sacramentos. Os 7 sacramentos são esses: batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, reconciliação, unção dos enfermos e a ordem. Esses 7 são os princípios. Ainda a igreja defendia tudo isso. Martim Lutero só dizia que tinha o batismo e a crisma, tá? E o resto era balela. Afirmação da tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. O que foi feito de outras traduções não eram válidas. Por exemplo, a do Martim Lutero. Então estava distorcendo as traduções. E nós sabemos que quando você pega uma palavra de uma língua
estrangeiro e traduz para a tua língua, talvez tenha outro sentido e outro significado. Imagina numa Bíblia, onde você escrita toda latim ou toda em grego, transformar para a língua local. Vai ser muito complexo. Então tem muita divergência nessas ideias. Então a igreja valorizou ainda que a única feita era por São Jerônimo e é autêntica. O resto era tudo imitação. Proibição das intervenções dos príncipes nos assuntos ecléssicos. Príncipe não se mete na igreja. E igreja também não se mete nas ideias dos príncipes ou dos reis. Ok? Bom, a igreja desejava mudar sua imagem, queria passar uma coisa mais transparente, uma coisa mais, nós somos bonzinhos, tá? Ninguém aqui está querendo roubar ninguém e tudo mais. Passava a humildade, pregava a pobreza, a simplicidade, porém, pregar isso era uma coisa muito contraditória, porque dentro da igreja católica, dentro do núcleo da igreja católica, lá no que viviam os padres, os bispos e o próprio Papa, a coisa era bem diferente. Os caras esbanjavam muito luxo. Aqui, ó. Membros do alto clero viviam em um ambiente luxuoso, mantido pelas contribuições e impostos cobrados pelos fiéis. Cara, os caras pagavam pagavam dinheiro, os impostos, o dízimo, vamos colocar assim, uma décima parte dos seus lucros, para tratar dos fiéis, tá? E assim, por isso foi incentivada a criação de ordens mendicantes. E aí vai surgir a ordem dos jesuítas, tá? E é a ordem que hoje, se não me falha a memória, é a ordem que o Papa Francisco segue. Ele não é dos franciscanos, lembrar disso, né? Mas os franciscanos também têm uma ligação com o desapego as bens materiais, enfim, tudo mais que a gente pode dizer. Tanto é que o Papa Francisco, ele almoça, ele janta, ele toma café com todas as pessoas que trabalham dentro do Vaticano lá. Os outros anteriores eram um pouco mais luxuosos, né? Viviam mais na questão mais de gastar. Enfim, no contexto de 1534, o espanhol Inácio de Loyola, que foi o criador da Companhia de Jesus, organizada praticamente por um exército, apresentava forte hierarquia e disciplina, buscando fortalecer e expandir a fé católica por meio, sobretudo, do ensino. Só que era um ensino um pouco rígido, um pouco doutrinador, que não tinha era um pouco mais severo, talvez até castigo praticavam se as pessoas não seguissem as regras que estavam sendo impostas. Enfim, os jesuítas vão fazer um papel muito forte aqui no Brasil quando eles vieram com o Cabral, quando vieram com os outros navegadores e doutrinaram os índios brasileiros para ficar um pouquinho mais mansos, para ficar um pouquinho mais educados, para que depois pudessem ser escravizados. Após tentar desvincular a imagem do ambiente de luxo e ostentação, outra medida tomada pela Igreja Católica foi a criação do Tribunal do Santo Ofício. Ele era o julgamento, as pessoas eram julgadas no tribunal e eram condenadas à fogueira mesmo, não tinha essa história não, tá? O objetivo era reforçar o combate à heresia. Quem falasse mal da Igreja Católica aos quatro ventos seria julgado no Tribunal do Santo Ofício, tá? Aqui você não pode falar mal e então você vai ter que dizer que estava errado, que se arrependeu, enfim, e você vai retratar-se em público aqui. Então essa era a oportunidade. Se não o fizesse, o tribunal mandava condenar. Quem sacrificar os ídolos, adorar ou vender demônios, venerar o trovão, relacionar-se com hereges, judeus, sarracenos, etc., evitar o contato com fiéis, for menos a missa que o normal, não receber a Eucaristia, nem se confessar nos períodos estabelecidos pela Igreja, quem não faz jejum, nem observa a abstinência nos dias de períodos determinados. Então isso seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício.
De acordo com o fragmento lido, cria uma definição para herege. O que é herege? Então você vai pesquisar e você vai responder. É uma pergunta pessoal. Herege. Tá? Muito bem. Enquanto a Europa e a reforma protestante iniciada por Lutero, alterava a reforma significativa de maneira de pensar muitas pessoas na África, e no reino do Congo mantinham-se católicos, religião a qual o reino havia se convertido lá em 1483 com a passada dos portugueses que chegaram naquela região e fizeram amizade, quando os primeiros portugueses chegaram lá. Enfim, muito bem. Ok? Hora do estudo. A gente vai ficar isso aqui para a próxima, tá? Eu ainda vou fazer uma videoaula só para a hora do estudo, ok? Obrigado. Não esqueça de assistir o vídeo do professor e também se inscrever no canalzinho. Um abraço.